Olá, boa tarde. Mais uma vez nos encontramos para apresentar o JPTV, a sua versão do jornal impresso na forma televisiva e também em áudio através da Rádio Comunidade FM. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, YouTube/Jornal do Porto TV, e também pelas ondas da Rádio Comunidade 105,9. Obrigado, viu? Você telespectador e você também ouvinte. Semanalmente, neste horário, nós trazemos para você algumas informações, os resumos, os destaques do Jornal do Porto na versão impressa também. Hoje é sexta-feira, dia 15 do mês de fevereiro, e hoje é uma data importante, é Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. E, como você já está acostumado, nós sempre aqui dos estúdios damos um pulinho na redação do Jornal Impresso para falar com o André Bellini, diretor do Jornal do Porto, que traz para a gente os destaques da versão impressa do Jornal do Porto. Boa tarde, André, com você. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, os nossos seguidores aí no YouTube. Um grande abraço. Estou aqui diretamente da redação do Jornal do Porto, trazendo as notícias desse final de semana do Jornal do Porto. Tá? A nossa manchete dessa semana é: decreto prorroga prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU e cota única até dia 28. Então o pessoal aí tem até o dia 28 para pagar o IPTU, que foi prorrogado. O Jornal do Porto dessa semana está bem interessante, viu, Paulo? Tá com bastante notícia, com novidades, tá um jornal bem interessante. Uma das novidades é que o Jornal do Porto leva o seu assinante ou o seu leitor até o cinema. É isso mesmo. Você recortando o cupom dessa edição, acompanhado de mais uma pessoa, vai pagar só um ingresso. Então leva o ingresso, leva uma pessoa, leva o recorte, paga só um ingresso, tá? Então o pessoal vai ter essa novidade agora aí no Jornal do Porto para ir ao cinema, com duas atrações bem bacanas que você pode recortar aqui no Jornal do Porto. Outra matéria bem bacana aí que daqui a pouco eu acho que você vai mostrar a reportagem é sobre a Sergon, uma empresa sobre fotovoltaica, a energia solar, tá? Então o pessoal pode acompanhar tanto no YouTube quanto uma materinha que saiu aqui no Jornal do Porto. Outra matéria bem interessante é que o SUD completa 105 anos, tá? Então tá aí uma matéria bem bacana, tá? E outra matéria, uma matéria de esporte, que um ferreirense estreia no Brasileiro de Basquete por equipe. É o Daniel, filho do Nego von Heisner. Então o pessoal tá aí, o Jornal do Porto, com bastante matéria. Tem uma da prefeitura que convoca os interessados a adquirir lotes no centro empresarial. Então o Jornal do Porto tá bem recheado esse final de semana e levando a todos vocês um jornal bem light, bem gostoso para se ler, tá? Um abraço a todos, boa tarde. Obrigado, André, obrigado aí pelas informações. Muito bem, você aí acompanha o Jornal do Porto, você já está recebendo na comodidade da sua casa, você que é assinante. Para você que não é assinante, em qualquer um dos pontos de venda do Jornal do Porto, para ficar bem informado e com a segurança da informação também. Você viu, o André comentou sobre uma matéria que durante essa semana nós fizemos com o diretor da Sergon, falando sobre a importância da energia fotovoltaica. Você vai ver, né? Já está no nosso canal no YouTube, é só você acompanhar no próprio Jornal do Porto, na versão impressa, tem ali o QR Code, é só direcionar o seu aplicativo, o seu celular, o seu tablet e você consegue já ser direcionado para o nosso canal no YouTube e acompanhar na íntegra toda essa reportagem, a reportagem que foi feita aqui mesmo nos estúdios do Jornal do Porto, falando sobre essa energia renovável. Obrigado mais uma vez aí ao Renato pelo apoio e também a confiança no nosso trabalho. Olha, temos alguns destaques importantes. Daqui a pouquinho eu chamo o Osni Martins para falar com a gente. O secretário de Cultura já deixou a sua mensagem falando sobre a cultura aqui de Porto Ferreira, as atividades desse final de semana. Um aviso importante que nós já noticiamos nas edições passadas, agora já saiu no Jornal do Porto, na versão digital também. Você só acessar o nosso site
jornaldoporto.inf.br. E aqui, olha, um destaque importante que eu vou trazer para vocês. Afinal de contas, as aulas já voltaram e foi anunciado em edições passadas que o Mário Borelli Tomás começaria as aulas na próxima segunda-feira. Portanto, teve aqui alguns problemas na parte final da conclusão das obras. Deixa eu trazer para você as informações, você encontra também já no nosso site. Escola Mário Borelli Tomás vai transferir parte das salas de aula para a Faculdade Acer. A Secretaria de Educação de Porto Ferreira informou ontem, quinta-feira, que parte das salas de aula da Escola Mário Borelli Tomás, no centro, será transferida para as dependências da Faculdade Acer. São 5 salas do ensino fundamental, 2 da parte da manhã e 8 salas do Fundamental 1 do período da tarde. Você vai ver aqui, inclusive na versão impressa, no nosso site também, você acompanha a relação certinha aí para não ficar nenhuma dúvida. No período noturno não haverá alteração, assim como no transporte dos alunos em todos os períodos. A escola passa aí por uma reforma em toda a estrutura do telhado e a reforma, as atividades que retornaria as atividades nesta segunda-feira, porém, após trabalhos de troca do telhado, foram detectados diversos problemas na parte elétrica, fiação, ligações também, com o risco de curtos-circuitos e acidentes. Desta forma, em vistoria ao prédio, nesta quinta-feira, o prefeito Rômulo Ripa determinou a interdição das áreas com problemas para garantir a segurança de alunos e educadores. A escola retomará as aulas na segunda-feira apenas nas salas do andar térreo e também nos anexos. As demais estão inviabilizadas para não causar prejuízo pedagógico dos alunos e serão transferidos para as dependências da Faculdade Acer. O aparecimento desses problemas elétricos foi um fator inesperado e não previsto dentro do processo de reforma do telhado, que agora só comprova quantos serviços são necessários, disse o prefeito durante a vistoria. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente já prepara os projetos técnicos e executivos para a realização de toda a rede elétrica e reforma estrutural também da escola. As obras deverão ser iniciadas após o término do processo de contratação. Bom, você vai acompanhar na nossa versão digital também, no Jornal do Porto.inf.br, a relação completa de todos os períodos. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Osni, mas antes nós queremos trazer para você uma matéria bem interessante e é de informação nacional. Aconteceu ontem a primeira audiência pública da comissão externa dos que vão trabalhar para aqueles desastres de Brumadinho. E ontem o presidente da Vale, o Fábio, ele disse que a Vale é uma empresa, é a joia brasileira e não deve ser condenada por acidente. E acabou com o Janones protagonizando uma discussão, um bate-boca. E é interessante que vocês tenham conhecimento da maneira com que o deputado arguiu as perguntas e depois um trecho da resposta do presidente da Vale. Pelo menos nós, através do canal do Jornal do Porto, vamos ter conhecimento de como está o andamento. Serão 11 audiências públicas e a primeira aconteceu ontem. Veja como foi. Por 3 minutos, deputado André Janones. Bom, primeiramente eu quero dizer da minha insatisfação de ter que olhar para essa cara lavada do presidente da Vale e ver ele dizer aqui que a Vale é uma joia rara e que ela não tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Pelo menos ele foi homem suficiente para admitir que está defendendo os interesses da empresa. Pois bem, presidente, o senhor está aqui defendendo os interesses da Vale, eu quero dizer que nós, o senhor e o secretário que lhe concedeu licença para matar, eu quero te dizer que eu, como parlamentar, estou aqui para defender os interesses do povo.
O senhor está aqui para falar a fala de quem paga seu salário. Eu também estou aqui para falar a fala dos que pagam o meu salário, que é o povo brasileiro. E o que o povo brasileiro lá fora fala hoje é que vocês dois são bandidos, assassinos e que deveriam estar presos. Fica difícil contestar essa afirmação depois da fala do representante do Ministério Público da União. O senhor disse que não sabe o que houve, né? Por que a barragem se rompeu? É muito fácil, presidente, explicar o que houve. O senhor representa uma empresa que visa o capital, o lucro acima de tudo. O senhor, junto com esse moleque que se diz secretário, que parece se sentir muito bem protegido aqui com parlamentares da oposição e da situação, devido ao relacionamento dele no governo Pimentel e mantido por esse governador que se diz novo, mas que está reaproveitando o que tinha de pior na gestão passada, vocês colocaram os números nos papéis e viram que valia a pena matar 300 pessoas que, na ótica de vocês, não eram ninguém. Valia a pena, é a ótica capitalista, do lucro acima de tudo. É simples a explicação, não precisa de tanta fala, de tanto mimimi, de tanta conversa aqui não. É muito fácil de entender. Vocês reinam no país da impunidade, mas nós vivemos um momento de transição. O país da impunidade não existe mais, não. Esses parlamentares que aqui estão vão até a última instância para que essa seja a última vez que vocês estejam aqui sem algemas, tratados como autoridades, ao invés de ser tratados como bandidos, que é o que vocês são. O secretário de Meio Ambiente é irmão do funcionário de um minerador, e vem aqui com essa cara lavada dele, deu conta de conversar 2 minutos, pôs gente para falar no lugar dele, porque é um analfabeto funcional que está aqui só para servir os interesses das mineradoras. O governador Romeu Zema vai te demitir. Vai te demitir, ou então o povo não tem mais voz nesse país. E que esse seja o ato que anteceda a sua prisão. E o presidente da Vale mente. Mente de dia, mente de tarde, mente de noite, e tem a cara de pau de vir falar aqui que está dando auxílio. Mentira. Não paga o que deve. A Vale está agindo lá em Brumadinho, eu estive lá para tirar o Ministério Público das ações, que vocês acostumaram a sobrepor o dinheiro acima de tudo. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça. O senhor mente tanto que sequer até hoje a gente sabe quantas pessoas morreram, mas nós sabemos que não foi 300, que foi muito mais. Para concluir, os moradores lá também relatam, a Vale está tão preocupada com os moradores que até cardápio de hotel na hora de pedir a comida, a Vale está regulando o que aquelas famílias lá podem pedir e o que elas não podem pedir. Então, só para finalizar as 3 perguntas, senhor coordenador. Eu quero perguntar ao presidente da Vale se ele diz que ele não tem responsabilidade, que a Vale não deve ser punida pelo assassinato de Brumadinho. Eu queria saber, então, quem deve ser punido. Porque se todas as barragens hoje romper, nós teremos 50.100 mortes. Quem deve ser punido, já que a Vale não deve? Eu quero perguntar ao representante do IBAMA se nós, parlamentares, podemos agir de alguma maneira para facilitar com que esses bandidos paguem o que eles devem. E ao representante do Ministério Público, eu queria saber o que falta, quais os elementos que faltam para que o Ministério Público possa pedir a prisão desses bandidos. Muito obrigado. A pedra fundamental da gestão são os laudos feitos por especialistas, atestando ou não a estabilidade das estruturas. Se esses laudos são feitos por gente hiperqualificada, que dizem que a estrutura funciona, por que eu haveria, ou alguém dentro da companhia, haveria de desconfiar disso? Por que motivo que nós recebemos 500 laudos diferentes e 500 barragens diferentes? Se os laudos dizem que elas estão estáveis e sem nenhum problema iminente, é assim que elas são tratadas. Elas não são tratadas de outra maneira, nem poderiam. É por isso que eu digo que foi um acidente, porque até onde os técnicos nos dão conhecimento, foi feito tudo o que deveria ser feito vis-à-vis essa barragem. E nós não sabemos, um dos senhores disse, sabe o que é liquefação? Sim, sabemos que é liquefação, mas não sabemos o que causou a liquefação. É essa que é a questão. Não se houve liquefação ou não, mas se o que engatilhou essa liquefação e criou o problema. E é isso que tem que ser investigado, e os senhores tenham certeza, está sendo investigado. Ademais, eu quero reforçar que a minha presença espontânea aqui hoje, atendendo o convite de vocês, visa dizer, senhores, nós não temos nada para esconder.
tudo que a gente sabe, eu trato, alguém me disse com cara lavada, é com a mesma cara lavada, porque é verdade. Não estou escondendo nada. Eu não tenho nenhum problema em conversar com nenhum dos senhores sobre coisa nenhuma. E eu compreendo, por outro lado, a indignação, eu compreendo que os senhores estejam querendo algum tipo de compensação mais drástica, mas, infelizmente, o que eu posso oferecer é minha total cooperação. O que eu posso oferecer é que a Vale vai ser parte da solução e vai carregar. Nós não estamos olhando para a parte financeira. Ademais, só para finalizar, os investimentos em barragens aumentaram significativamente desde que eu entrei na Vale. Esses números são públicos e verdadeiros. Não é que nós diminuímos, nós aumentamos os investimentos de maneira dramática em barragens. Portanto, senhores, a gente estava tentando fazer a nossa parte direito, infelizmente deu alguma coisa muito errado, está aqui o desastre, está aqui o que aconteceu, e nós vamos atrás da averiguação dos fatos, junto com vocês. Nós trouxemos a ministra Ellen Grace para ser a presidente do Comitê de Investigação do Conselho. Ela é uma pessoa totalmente acima de qualquer suspeita e ela estará supervisionando todo o trabalho feito dentro da Vale. Para quê? Para que ele tenha credibilidade. Alguém disse, vocês perderam a credibilidade. Ok, aceitamos. Trouxemos a ministra Ellen Grace para ver se aquela investigação que está sendo feita, olhando tudo. E quando eu digo, senhores, nós não sabemos, é verdade, nós não sabemos o que foi que aconteceu. Bem, senhoras e senhores, eu queria pedir só um tempinho, por gentileza. É uma missão muito árdua, são 6 horas e alguns minutos aqui de debate. Eu queria primeiro agradecer carinhosamente a cada um de vocês, pedir desculpa, às vezes, a maneira de dar os encaminhamentos aqui, mas um sentimento que não sai do nosso coração, da nossa mente, de quem esteve, imagina quem está vivendo lá, imagina a fragilidade das pessoas que estão lá. Porque uma certeza nós estamos saindo daqui. O Brasil está anos-luz de ter uma legislação que defina com clareza as atribuições. Ao final, aqui, eu notei 2 pontos aqui, eu teria muitas coisas para falar, mas os meus colegas parlamentares disseram muitas coisas e talvez teriam mais, mas será de quem é, na verdade, a responsabilidade de analisar a estabilidade das barragens de rejeito? Ouvimos todo mundo aqui, parece que ninguém tem responsabilidade. Depois, de quem é a responsabilidade de analisar o risco do complexo mineral como um todo de Minas e do Brasil. O que fica claro é que esse parlamento não pode deixar acontecer o crime e a tragédia de Mariana, que a de Brumadinho já veio. Mais uma coisa, eu acho que o gesto do nosso trabalho, o gesto do nosso esforço é para acontecer diferente. Viu, doutor Júnior, deputado Júnior? Acho que é esse que nós temos que mostrar. As pessoas não estão acreditando nos políticos, imagina os atingidos estão acreditando, talvez nem na esperança deles mesmos. Tão fragilizado, como disse aqui o defensor federal. Eu disse na reunião passada, quando nós chegamos de lá, e muitos, quase todos aqui estavam lá, que não teria adjetivo para expressar o sentimento daquelas pessoas atingidas. E me veio muito fortemente, eu vim da roça, sou agrônomo, né? É de que a riqueza do Brasil, que teria que ser o maior potencial de gerar emprego, renda, qualidade de vida, está virando uma arma que ceifa vidas e depreda o nosso ambiente. Então, esse parlamento não pode nunca mais, e as autoridades aqui presentes, permitir que isso aconteça. Então, é a primeira audiência pública, teremos mais 11 audiências públicas programadas. Eu tenho certeza que o Brasil haverá de orgulhar do trabalho que todos nós faremos juntos. Muito obrigado e obrigado a todos por esse evento. Bom, dispensa comentários. Nós, como papel de apresentador, devemos mostrar o que está acontecendo, e é você, lógico, ouvinte, você telespectador, que vai ter a condição plena de avaliar, né, a postura tanto de um quanto de outro. Esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo, mas não podemos de forma alguma ficar omissos aos acontecimentos do nosso país, tendo em vista essa tragédia que abalou não só o Brasil, mas internacionalmente também.
Uma pausa, vamos chamar o Osni. Osni Martins, olá Osni, obrigado aí mais uma vez. Osni Martins hoje não pôde estar no estúdio porque já começaram as aulas do ProERG e o Osni Martins já está em plena atividade, mas reservou um tempinho para falar com a gente. Olá Osni, boa tarde Osni. Olá Paulinho, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham essa edição do JP TV nesta sexta-feira, sempre trazendo as notícias aos nossos internautas, né, que acompanham a edição, né, da versão TV do Jornal do Porto. Bom, Paulinho, eu gostaria de destacar essa semana o início das aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o ProERG, onde eu tenho a honra de ser o professor das crianças, dos alunos de 5º ano. Nós iniciamos o ProERG então na última segunda-feira, serão 400 alunos atendidos no primeiro semestre, mais 400 no segundo semestre. Então, cerca de 800 alunos, né, nós formaremos este ano aqui em Porto Ferreira. Lembrando que eu sou instrutor do programa desde o ano de 2015, onde já formei aí mais de 1.800 alunos, né, da rede pública e também da rede particular de ensino. Este ano teremos novidades, né? Nós estamos preparando um passeio ciclístico que vai envolver toda a comunidade ferreirense, todos os ex-alunos do ProERG e também os atuais alunos, numa linda festa que nós vamos fazer como encerramento das atividades do semestre, que vai acontecer no domingo, logo após a semana da formatura. A formatura acontece numa sexta-feira e o passeio ciclístico reunindo toda a família acontece no domingo para a gente encerrar o semestre com chave de ouro, tá, Paulinho? Então essa é a novidade, né, é o destaque que eu trago essa semana aos nossos ouvintes, né, do Jornal do Porto TV e dentro aí do noticiário, dentro do Jornal do Porto impresso e também dentro aqui do nosso canal na TV Web, nós vamos trazer todas as informações então do ProERG, tá? Então, inclusive aí com as imagens das aulas, o que eu falo, quais são as lições. Então, posso, né, testemunhar aqui para vocês, estou muito feliz, né, contar para vocês assim que é uma felicidade imensa poder ajudar um pouco na educação dessas crianças, né? Não tenha dúvida que a gente vai ver o resultado disso daqui a uns 10, 15 anos. Mas precisamos fazer a nossa parte e também agradecer todo o apoio, né, da imprensa local, o apoio também que eu tenho recebido de empresários aqui de Porto Ferreira querendo ajudar no ProERG, que agora é lei, né? É uma lei municipal, que a prefeitura, né, ela ajuda o custeio aí das formaturas, presentes das crianças. Porém, então esse é o meu destaque, né, na tarde de hoje, e agora vai seguir você aí dos nossos estúdios. Legal, obrigado Osni, sucesso, parabéns, olha só, hein? Quase 800 alunos, mais uma vez, serão formados esse ano, primeiro e segundo semestre. Esse projeto, que na minha opinião é um dos projetos fantásticos da Polícia Militar, né? Obrigado aí, Osni, pela sua participação, sucesso e parabéns por esse trabalho que vem realizando na 4ª Companhia da Polícia Militar. Parabéns para você. Bom, finalizando, você sabe, né, todas as semanas nós trazemos aqui o secretário de Cultura. Ele já deixou gravado para a gente o Minuto Cultura, trazendo para você os destaques do que vai acontecer neste final de semana. É com você, Regis. Você gosta de videogame? Neste sábado, a partir das 15 horas, acontece o Retro Game Geek, encontro para amantes de games das décadas de 80 e 90, com feira geek, exposições e torneio de games. No domingo, às 10 da manhã, teremos mais um programa Estação Sertaneja, com nossos artistas da música sertaneja raiz. Venha prestigiar. E para encerrarmos a semana, teremos mais uma edição do Domingo Musical, na Praça Cornélio Procópio, com o grupo Quitéria, da cidade de Leme. Não perca! Lembrando que todas as atividades são gratuitas. Para mais informações sobre a programação, acesse a fanpage da Secretaria de Cultura de Porto Ferreira. Legal, tá aí mais uma vez a presença do secretário trazendo os destaques e as atividades que terão neste final de semana.
A você que nos deu o prazer, o privilégio da sua audiência através aqui do nosso canal, nós estamos ainda em fase de adaptação, a construção de um novo estúdio aqui no Jornal do Porto. Em breve, muitas novidades para você. Já um projeto que está em pleno vapor, né? Em breve eu trago as informações. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, para você que está na sintonia também da Rádio Comunidade, na 105,9, obrigado. Nós voltamos a semana que vem. Um grande abraço, até lá.